Eu tenho um sonho. E agora? Eu nem percebi que a gente ia cantar essa música que fala de sonhos, né? Aí Deus sabia de todas as coisas. Ontem, quando eu estava meditando, bem triste a respeito do que tinha acontecido com o Neto, eu estava ouvindo uma palestra e o palestrante dizia que há uma diferença entre currículo e eu não sei como é que fala em português, é aquele discurso, em inglês é eulogy. Tem eulogia em português? Tem? É um discurso que se faz na morte. Quando a gente fala da pessoa, né? Então ele disse uma coisa interessante, ele disse assim, o currículo você coloca ali as suas conquistas, você aprendeu isso, aprendeu aquilo, cresceu nisso, cresceu naquilo, você foi forte nisso, foi forte naquilo, mas quando chega na hora do seu enterro, o que as pessoas dizem a seu respeito é o que é verdade, não é? O epitáfio é o momento da verdade, né? E eu estava pensando sobre isso, meditando um pouco sobre isso, e me veio ao coração passar para você um estudo de caso. E esse caso eu vivi. E, portanto, as dicas que eu vou dar aqui, eu sempre coloco alguns pontos de meditação, as dicas que eu vou dar aqui são minhas, ok? Eu não tirei de nenhum livro, não é de uma teoria de administração, são minhas experiências. E eu senti de trazer isso para você, porque foi muito caro para mim passar pelo que eu passei e vencer em nome de Jesus. Eu nasci numa cidade chamada Marília, estado de São Paulo. E na cidade de Marília, no estado de São Paulo, tinha uma igreja, como tem até hoje. Essa igreja, uma igreja presbiteriana independente, fica ali na rua 4 de Abril. Esse é o prédio antigo, já não existe mais. E quando eu era pequeno, eu fiz até a 4ª série, e você deve se lembrar da admissão. Lembram da admissão? Eu fiz a admissão. Quem não lembra da admissão aí? Não, peraí, vamos ver. Quem lembra da admissão? É a idade, não tem outro jeito. Tem uns caras novos aí. Que é isso? Nunca vi isso. Admissão, presta atenção, era um curso que a gente fazia para passar da 4ª série, antiga 4ª série, para a 5ª série. Do primário para o ginásio. E eu fiz aí. Porque aí dentro dessa igreja, lá no fundo, tinha uma escola. Chamava-se Escola Vicente Temudo Lessa. Esses eram cursos noturnos. E eu me lembro, até tem um quadrado vermelho ali, eu me lembro daquela caveira quando eu era pequeno. E o tempo passou, veja que interessante, o tempo passou, eu era um menino. O tempo passou, com 18 anos. Eu fui morar em São Paulo e tive um encontro com Cristo. Jesus mudou a minha vida completamente. Entrei na faculdade de engenharia, comecei o primeiro ano da faculdade de engenharia, e aí reconheci que eu estava fora de lugar, não era o meu chamado, não era o meu interesse. Terminei o primeiro ano de faculdade de engenharia e voltei para minha terra, para Marília, e disse para o meu pai: pai, não dá, eu não vou ser engenheiro, não tem jeito, eu não sei exatamente por que eu fui escolher engenharia. Ele disse: mas filho, o que é que você quer ser? Eu falei: pai, eu quero ser pastor. O meu pai era um homem religioso, mas ele não era um homem evangélico do ponto de vista de conhecer a dinâmica, o que é um pastor, como as coisas são. E para ele foi um escândalo, para minha mãe foi um escândalo, para a família foi um escândalo. O filho largou a faculdade de engenharia e agora quer ser pastor. Até tio veio conversar comigo, achando que eu estava louco. Me fechou no quarto para fazer entrevista. Não foi fácil a minha vida. Mas eu acabei, um ano depois, a história é longa, um ano depois eu acabei indo para a faculdade de teologia.
E ao terminar a faculdade de teologia, eu comecei o meu ministério pastoral em São Paulo. Fui pastor 6 anos na cidade de São Paulo, no bairro da Freguesia do Ó. Alguns aqui conhecem a Freguesia do Ó. E depois desses 6 anos, em 1989, eu fui convidado para mudar de cidade e ser pastor, adivinha de que igreja? Dessa igreja exatamente. E quando eu comecei meu ministério, foi em 1989, nessa cidade, eu comecei a trabalhar a ênfase sobre o Evangelho de Jesus entrar na base da sociedade. A minha visão sempre foi essa. Eu não faço o Holy Hour para ser um movimento legal, que a gente faz num lugar legal, que a gente come um lanchinho e vai embora para casa. Isso para mim não interessa, isso para mim é perda de tempo e de dinheiro. Eu faço um trabalho como esse, me dedico muito, porque eu sei que você, homem, pode mudar a sua história, e mudar a história da sua família, e mudar a história da sua cidade. É por isso que a gente está aqui. E eu comecei a ministrar sobre isso muito, e comecei a falar sobre onde eu dizia para a comunidade, onde é que o Evangelho mais tem que entrar forte. E chegamos à conclusão que teria que ser numa escola. Acontece que o Vicente Temudo Lessa tinha falido. É da década de 50, 60, lá para o final de 60, ele faliu. E deixou a igreja endividada, e deixou um monte de gente endividada, e deixou um monte de gente envergonhada na cidade. A cidade não tinha nenhuma escola que você pudesse dizer é uma escola evangélica. E aí, consequentemente, esse era um problema que eu tinha. E quando eu comecei a falar a respeito de escola, de termos uma escola com princípios cristãos, você imagina a chuva de pessoas que chegou para mim e disse, deixa para lá. Até carta anônima, não faça isso é uma loucura, você vai envergonhar a igreja de novo. Eram pessoas marcadas, eram pessoas feridas lá de trás, eram pessoas de idade, tinham muito medo. E aí então, fomos vencendo etapa por etapa, e no dia 12 de fevereiro de 1996, alugamos essa casinha. Não era até uma casinha, uma casa pequena na frente, mas ela é bem comprida. E aí transformamos com a carinha de escola e pusemos lá o nome de Colégio Água Viva. Pouquíssimas crianças, alguns professores, e ali o trabalho foi crescendo. E um dia nós dissemos, para onde nós vamos? Escola cresce, porque você começa uma série, depois no ano seguinte tem 2 séries. Depois tem 3, depois tem 4, tem 5, ela cresce, para onde nós vamos? E alguém disse, por que vocês não compram um terreno? E eu fui negociar um terreno, esse terreno não dá muito para ver aqui, né? Mas é um terreno bem grande, cerca de 10 mil metros quadrados. Fui negociar com uma indústria de alimentos da cidade de Marília, uma indústria que muitos de vocês conhecem, chamada Marilã. Fui falar com os donos, sentei com os sócios, e eles disseram, o que é que vocês querem? E nós dissemos, nós soubemos que você tem um terreno para vender. Ele disse, é verdade. Eu disse, nós viemos comprar. E ele disse, e quanto vocês querem dar de entrada? Nós dissemos, nada. Eu estava sentado, quem conhece a Marilã, que é uma grande indústria, os 3 irmãos sócios, eles olharam para mim, um olhou para a cara do outro, tipo, o que nós estamos fazendo aqui? E eu me lembro que eu disse para o sócio mais forte que eles tinham lá, um dos irmãos, eu disse assim, José Rubens, eu quero te dizer uma coisa. Ele disse, fala, pastor. O que você fizer para abençoar esse projeto, já tínhamos contado o que queríamos fazer ali, Deus vai abençoar a sua empresa, não tenha dúvidas disso. Ele deu uma risadinha, todos os outros deram uma risadinha, e vamos falar na linguagem popular, ficaram com dó da gente, e venderam para a gente em 10, 12 vezes,
e nós fizemos as contas, dava para pagar, numa luta muito grande, e compramos o terreno. Eu levei o pessoal, eu estou ali no meio, você não dá para ver, eu estou com meu filho pequeno no colo. Eu quero mostrar para você o que virou isso. Esse é o Colégio Água Viva hoje na cidade de Marília. Foi um sonho, apenas um sonho. A glória de Deus, trabalho de muita gente, isso não é trabalho meu. Eu participei do começo das coisas e eu quero passar para você como é que você implementa um sonho. Repito, baseado na minha experiência, baseado nesta experiência em particular. Quem sabe você tem um sonho no coração. Alguns de vocês ficam a vida inteira sonhando e não conseguem colocar em prática. Alguns de vocês têm aquele sonho e já escreveram sobre isso, já fizeram projetos enormes. Já foram no Sebrae aprender como é que faz para abrir uma empresa, já conversaram com empresários, mas não sabem como, não tem ideia de como colocar em prática. Ou talvez você tenha um sonho que não é um sonho de uma empresa, mas é um sonho de transformar a sua casa, o sonho de ter uma ONG, o sonho de ajudar pessoas, o sonho qualquer que seja ele. Eu quero compartilhar com você o que eu aprendi. A primeira coisa que eu aprendi é que eu preciso buscar a Deus até que eu tenha certeza de que esse sonho vem de Deus. Quando o Holy Hour nasceu, eu orei, clamei, pedi a Deus, e aí segui alguns passos que eu vou colocar aqui para vocês, mas eu tinha certeza que era de Deus. Como? Eu não vi uma luz, não foi fogo do céu que caiu, nada, mas eu tinha certeza. Portas começaram a se abrir, pessoas começaram a fazer perguntas, havia um clima, havia necessidade e assim por diante. E nós começamos. Esse texto de Colossenses diz assim, leia comigo em voz alta, por favor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Quando você chega aqui e vê um grupo de homens trabalhando, colocando banners, arrumando, filmando, gravando, arrumando toda essa parafernália de fios e imagem, você está se deparando com homens que estão fazendo isso para Cristo. O desejo deles é servir a Cristo. Não estão fazendo para mim. Como o neto, amanhã minha fotografia pode estar na parede. Não é verdade, queridos? Essa é a realidade do mundo. Ninguém sabe o dia de amanhã, mas uma coisa eu sei: quando você faz o que faz, qualquer coisa que você fizer, faça para Jesus. Ah, minha esposa, ela não liga para aquilo tudo que eu faço por ela. Faça para Jesus e você vai ver que tudo muda na sua vida. Ah, meus filhos são ingratos. Faça para Jesus e você vai ver. Ah, os meus funcionários não sabem a luta que eu tenho. Faça para Jesus e você vai ver. É isso que ele está dizendo. Faça de todo o seu coração. Quando você faz alguma coisa, você tem um sonho, esse sonho tem que ser, vai precisar de 100% do seu coração, 100% das suas emoções, 100% da sua visão. O Steve Jobs disse uma frase interessante, eu quero ler com você. Lembrar que eu estarei morto em breve é a ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar a fazer grandes escolhas na vida. Porque quase tudo, expectativas externas, orgulho, medo de passar vergonha ou falhar, estas coisas simplesmente somem diante da morte, deixando apenas o que é verdadeiramente importante. Você sabe que esse moço morreu cedo. Ele já sabia que estava doente. Ele sabia que não tinha cura. Ele sabia que nem todos os milhões. Quando ele tinha 25 anos de idade,
esse moço já tinha 100 milhões de patrimônio, com 25 anos de idade. Ele disse: não é isso que me motiva. Ele disse: o que me motiva é saber que cada dia que passa, eu estou mais perto da minha morte. Para que então ter medo? Para que então ter medo de falhar? Medo de passar vergonha? Quando nós começamos o Holy Hour, começamos num restaurante aqui no Batel, com 37 homens. Quem estava lá na primeira reunião? Alguns de vocês estavam lá. Obrigado. 37 homens. Alguém poderia olhar e dizer assim: esse pastor aí a gente não sabe direito quem é. Quem que é? De onde ele vem? O que ele fez? O que ele não fez? Ninguém me conhecia. Mas eu sabia que era de Deus e fazia com alegria. Não fiz por dinheiro, porque eu não ganhava nada. Não fiz por méritos pessoais, porque não é isso que vai me trazer algum mérito pessoal. Mas eu fiz para Jesus. Nem para vocês eu não fiz. Eu fiz para Jesus. Cada vez que eu estudo, cada vez que eu venho aqui, cada vez que esses irmãos queridos, eles estão ensaiando e gastando o seu tempo e escolhendo lugar para ensaiar e fazendo o seu melhor, não é para nós que eles estão fazendo, eles estão fazendo para Jesus. Procure pessoas-chave para compartilhar a sua visão. Gente que vai entender a semântica e as intenções. Eu digo a semântica pelo seguinte: isso aí é um recorte de jornal. Você me vê ali de cabelo, barba e cabelo pretos, com duas senhoras. Nós estávamos sendo entrevistados. Essas duas senhoras nada mais eram do que uma diretora de escola aposentada e uma pedagoga. Eu sentei com elas e disse: eu quero fundar uma escola. Eu tenho o sonho, a visão e a fé, mas eu não sei o que é fazer uma escola. Vocês sabem? Claro, pastor, a gente sabe. A senhora sabe da lei? Sei de tudo. A senhora sabe fazer um programa, um projeto, isso, aquilo? Sei de tudo, pastor. Deixa com a gente. Compartilhe com gente que sabe fazer. Muitas vezes o seu sonho fica morto porque você não abre para ninguém. Você tem medo de alguém roubar o seu sonho. Essa escola foi fundada em 1996, há pouquíssimos anos atrás. Eu digo pouquíssimos assim, alguns talvez 4 anos atrás. Um amigo meu disse o seguinte: pastor, eu coloquei o meu filho lá no colégio Água Viva. Eu disse: que legal, que bacana, ele está feliz. Estamos muito felizes, um colégio fantástico. Só que agora tem uma coisa. Eu falei: o quê? Pastor, eles vieram dizer que foi o senhor o fundador. Percebeu? Ninguém sabia. Não importa. A obra não é minha, a obra é de Deus. Até hoje, se você entrar no site do Colégio Água Viva, eles vão dizer assim: uma visão da Igreja Presbiteriana Independente de Marília gerou o projeto Água Viva de promoção social, que acabou gerando o Colégio Água Viva. Eu não estou preocupado com isso. Eu não quero aplausos, eu não quero nada. Compartilhe. Você tem um sonho, você tem que falar com quem entende. Compartilhe com gente chave. Segundo, estude o assunto, estude a necessidade, saiba do anseio do povo. Você deve ser o primeiro a conhecer o assunto. Eu sabia que a cidade precisava, eu sabia o que já tinha acontecido historicamente na cidade, eu fui estudando a história, eu fui estudando o que tinha acontecido. Eu não sou pedagogo, eu não sou professor, eu não sou diretor de escola, mas uma coisa eu sei enxergar além das paredes. Foi isso que Deus me deu. Estude. Pense fora da caixinha, como se diz em inglês, né? Pense fora da caixa. Porque todo mundo pensa dentro da caixa, todo mundo pensa do mesmo jeito. Se você quer sobressair na sua vida financeira, na sua vida familiar, no seu jeito de fazer as coisas, tem que pensar de um jeito diferente.
Quando eu fui convidado aqui pela primeira igreja para ajudar o Ministério de Homens, e eu falei a respeito do Holy Hour, e eu passava aqui em frente, eu dizia para o meu coração: Castelo do Batel vai ser o nosso lugar. Não falei para ninguém. Um dia eu falei para uma pessoa, e essa pessoa olhou para mim e disse assim: ah, não dá, lá é complicado, lá não tem jeito. E eu pus no meu coração: um dia será no castelo. Olha o que nós estamos fazendo aqui. Estude, pense fora do tradicional. Você tem uma empresa, está difícil a concorrência? Se você não pensar fora do tradicional, não funciona. Hoje eu vi uma reportagem fantástica. Uma pessoa abriu um restaurante no Canadá, chama-se Sinais, o nome do restaurante. Todos os que trabalham no restaurante, com exceção dos líderes, do dono e da gerente, eles são surdos. E todo o menu está escrito em inglês e em linguagem de sinais, para você aprender a se comunicar. Então chega o garçom e faz um sinal dizendo o que você quer. O cara olha para ele, ele mostra o cardápio. Aí ele olha assim, o pãozinho, e ele tenta imitar aqueles desenhos. E aí o cara fica, junta mais o dedo, faz mais assim, faz mais assim. E estava entrevistando o dono, ele disse: eu estou ajudando esse pessoal, eles não precisam mais ficar com vergonha, agora todo mundo quer saber a linguagem deles. Alguém pensou fora da caixa, deu para entender? Faça isso. A vida, gente, corre numa direção só. Cada vez que eu faço aniversário, eu fico pensando: mais um ano que eu estou próximo da minha morte. Você vai dizer assim: nossa, que tétrico. Não, eu tenho mais passado do que futuro. A não ser que eu morra com 112 anos. Se eu morrer com 112, empata. A vida corre, o rio vai para uma direção só, meu amigo. O que você está esperando? Tem gente aqui que fala assim: ah, pastor, o que eu estou esperando, eu vou te dizer o que eu estou esperando. O dia da minha aposentadoria. Isso funcionava, gente, anos atrás, quando as pessoas morriam com 60, 65 anos. Aí o cara se aposentava, ele já sabia que estava com o pé na cova. Ele já estava no bico do urubu. Hoje o cara se aposenta e vive mais 30 anos aposentado. Quem é que aguenta ficar 30 anos aposentado? Você vai dizer: querem ver? Quem está aposentado aqui mais de 10 anos? E aí, está na boa? Vocês não... O que vocês querem? Dormir, dormir, andar, dormir, dormir? É isso que vocês querem? Fala. 70 anos registrado e trabalhando, uma salva de palmas. Aí um azedinho aí vai falar assim: é porque precisa, porque o salário dele deve ser muito ruinzinho. Não, tirando essa realidade que existe no Brasil, a questão não é essa. A questão é a seguinte, meu amigo: você, com a sua idade, você tem muita sabedoria, muita experiência. Ah, pastor, não dá para concorrer com essa moçada. Mas você não vai concorrer com a moçada. Só que tem um outro detalhe: eles não conseguem concorrer com você. Não é para concorrer. Estude mais. Coloque o seu sonho à prova, fale com seus amigos e observe as reações. Aí eu chegava para as pessoas e dizia assim: nós vamos abrir uma escola aqui em Marília. Tinha gente que falava assim para mim: pastor, que bênção, vou orar por você, pastor, que Deus te proteja. Eu tinha um amigo médico, eu estava na porta da casa dele, tínhamos uma reunião de oração na casa dele. Ele veio até a porta para se despedir de mim. E eu disse:
doutor, vamos abrir uma escola cristã evangélica nesta cidade. Ele olhou para mim e falou assim, preste atenção no que ele falou: eu vou orar contra. Ainda bem que Deus não tem nada a ver com feitiçaria, com essas coisas. Porque o que é orar contra? Está maluco? Ele disse: o seu ministério vai ser estragado se você fizer isso. Ele estava certo em parte. A minha cabeça caiu no ano que eu fundei a escola. Foi muito difícil. Pergunta se eu me arrependo. Nem um pouco. Quantos milhares de jovens que estão sendo abençoados naquele ambiente maravilhoso que você viu. Eu me lembro quando fomos comprar o terreno, um dos líderes da igreja, porque a igreja que estava comprando, um dos líderes da igreja chegou para mim e disse assim: nós temos que acabar com isso, nós temos que parar com essa compra, o senhor não pode continuar com isso. Eu disse: um minutinho, eu não decidi nada sozinho, nós decidimos todos juntos e decidimos com a igreja. Ele olhou para mim assim, bravo, gritando, na minha casa, ele gritou e disse assim: como é que o senhor pensa em pagar esse dinheiro, como é pagar esse terreno? Eu olhei para ele e falei: pela fé. É assim que eu vivo, meu amigo. É assim que nós temos vivido até o dia de hoje. Foi difícil. Me custou um burnout, um estresse muito forte no ano de 1996. Custou uma depressão profunda para minha esposa. Custou o meu ministério naquela cidade. Custou muita coisa. Mas eu faria tudo de novo. Porque o sonho de Deus não pode morrer. Amém? Eu preciso parar, porque são 8 horas, e fazer um pedido para você. Por causa do que aconteceu hoje, os momentos, você me dá mais 3 minutos? Sim ou não? Senão eu paro. Obrigado, eu já vou terminar. Tenha uma equipe executiva e profissional ao seu lado, que partilhe do seu sonho. É aquilo que eu falei, tem que ter gente que entenda do que está fazendo. Assuma o que você souber e for do seu perfil pessoal. Delegue o que você não domina. Tem gente que acha que delegar é perder, delegar é ganhar. Porque na medida em que alguém faz, sabe fazer, e eu não sei fazer, o trabalho vai sair. Não tenha medo. Tem muita gente que diz assim: eu não vou delegar não, porque senão o cara vai tomar meu lugar. Que tome. Você está fazendo para quem? É a motivação que manda. Para quem? E eu termino dizendo: dê o exemplo sempre. Durante todo o processo, eu estava na liderança. Porque é muito fácil o liderado perder a visão. O visionário não perde a visão, mas o liderado ele perde a visão. Você tem que estar do lado. Eu não vou contar muitos detalhes, mas eu quero te dizer que antes dessa escola, nós tínhamos uma creche, que foi uma das creches modelo na cidade. E essa creche veio para a nossa mão por um problema político. Um rapaz da nossa igreja estava numa reunião com o prefeito, e o prefeito bravo, porque a Câmara não abria um cargo especial para creche berçário, porque eles eram inimigos políticos. E esse rapaz que estava na casa desse prefeito olhou e disse assim: ô prefeito, por que o senhor não entrega para a nossa igreja? E ele nem tinha falado comigo. O prefeito falou: chama o pastor. Fui lá. O prefeito olhou e falou: a situação é essa e tal, falou mal de todos os inimigos políticos dele. Aí ele disse assim: eu tenho essa creche 0 bala. Faz 7 meses que a população está esperando essa creche ser aberta.
pastor, você assume? Eu fiz aquelas orações assim que só Jesus, torpedo, né, Isma? Eu disse, se o Senhor me der a comida, se o Senhor me der uma cozinheira, e se o Senhor me der os guardas da creche, eu toco a creche. Ele falou, fechado. Só que você vai ter que agora brigar com a Câmara, porque é a Câmara que tem que aprovar essa sessão. Vou eu falar com o presidente da Câmara. Seu presidente, eu vim aqui para lhe dizer que nossa igreja está disposta a assumir essa creche, e nós vamos fazer isso, e eu vim aqui pedir para o senhor levar esse assunto para a Câmara para ser aprovado. Ele olhou para mim e me disse o seguinte, pastor, eu estou impressionado. Eu disse, com o quê? O senhor é o primeiro pastor que vem conversar comigo para não pedir nada. O senhor veio oferecer. Como é que nós vamos dizer não? Nós assumimos a creche, gente. Eu voltei dessa reunião, Deus sabe como. Eu dizia, Deus, eu não tenho uma professora, eu não tenho uma pedagoga, eu não tenho dinheiro para pagar esses salários. Mas se o senhor quer assim, levanta. A creche foi considerada uma das melhores creches da cidade. E quando a gente viu a beleza que era cuidar daquelas crianças, porque pegávamos crianças com 3 meses de idade, e quando vimos que aquela criançada poderia ter um futuro diferente, nós dissemos, nós vamos abandonar essas crianças agora, vamos abrir uma escola. O resto você já conhece. Não desista dos seus sonhos. Mas pastor, não tenho nada. Eu também não. A gente dá a mão e sai aí. A única coisa que eu tenho, e que você também tem, é um Deus que não pode ser comparado com nada, porque Ele é sobre todos. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. E é esse Deus que quer fazer com que esse movimento alcance milhares e milhares e milhares de amigos nossos. E se você não acredita nisso, eu vou te convidar a confiar em Jesus, não em mim. A confiar em Jesus e não no projeto Holy Hour. A confiar em Jesus e não na igreja. Nós temos pessoas aqui de várias igrejas. E temos gente de igreja nenhuma. Mas se a sua fé estiver na pessoa de Jesus, meu amigo, tem nada que segure a gente. E sabe o que mais? Quer que eu te diga? Quando a morte chegar, você vai morar com Ele. Você não perde nada, jamais. Vamos orar e pedir que Deus nos ajude. Pai, em nome de Jesus, o meu coração está repleto de alegria pelo que o Senhor está fazendo nessa noite aqui. Meu coração está repleto de alegria por saber, Senhor, que vale a pena sonhar os teus sonhos. E aquilo que a gente acha que não dá, e o Senhor diz que dá. Oh, Deus glorioso, que lindo, que gostoso poder ver o Senhor tirar as coisas do nada. Pai, quem somos nós? Mas Tu és o Senhor, o Deus de toda bondade e misericórdia. A Ti a honra, a glória, o poder e o domínio para todos sempre. Dá uma semana para a gente de vitória. Restitui. Em nome de Jesus. Amém.
Ismael.